Pai seja convosco. Amém, amada igreja. Eu quero compartilhar um testemunho da parte de Deus para com os irmãos. E eu quero usar para a base daquilo que venho testemunhar um texto que se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e o verso 22, texto muito conhecido que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia! E eu saí com a equipe de evangelismo para fazer o trabalho de evangelização, costumeiro mesmo. Só que o Senhor colocou no meu coração em uma área carente, a qual a sociedade geralmente rejeita, porque é uma área onde tem muita incidência de drogas, de prostituição. E nós saímos a fazer esse trabalho de evangelização e chegamos nas proximidades. Veio um homem ao meu encontro e assim que ele parou diante de mim, ele já foi se quebrantando, chorando copiosamente. Eu já fiz ali uma oração por aquele homem e depois da oração ele começou a se abrir comigo, dizendo: irmão, algo diferente acontece neste dia, porque eu já fui a 10 bocas de fumo, 10, ele me dizia, e em todas 10 tinha crentes falando as palavras que o irmão falou para mim neste momento. Por isso eu estou chorando, irmão. E ele dizia, pelo que eu entendi de suas palavras, ele foi a 10 bocas porque ele não achou droga a não ser na última boca. E aquela última boca foi exatamente nas proximidades que eu estava, juntamente com os meus irmãos, evangelizando. E ele disse que na 9ª boca ele viu um irmão que orou por ele e ele assim caiu. E a expressão cair, eu entendo que ele caiu endemoniado. Então aquele homem ali sentiu um alívio, pois a casta, ou os demônios que estavam naquele homem, tinham cessado, tinham saído, sido expelidos. Então ele veio falar comigo, só que Deus já vinha falado com ele desde a primeira boca, usando o primeiro irmão, e usou 2, e usou 3, usou 4, até a 9ª vez. Falando com ele as mesmas palavras de livramento que Deus estava dando a ele naquele dia. E eu não sabia de nada, mas o mesmo Espírito que usou aqueles outros 9 irmãos estava também me usando para dizer a mesma coisa àquele homem. Então eu dizia, e aquele homem disse: olha, irmão, eu não consigo sair dessa vida, e chorava copiosamente. Então eu disse, estendi minha mão esquerda e disse: olha, coloca aqui essas pedras, vamos. E ele dizia não, e relutou, e eu abri minhas mãos, abri minha mão esquerda e disse: coloca essas pedras aqui, rapaz, essas pedras são suas. Agora deixa eu ministrar Jesus a você. Se você quiser, você pode adquiri-las de volta, mas deixa primeiro eu falar de Jesus para você. E ele colocou ainda que inquieto essas pedras, 2 pedras de crack nas minhas mãos. E eu falei de Jesus para ele, disse dos livramentos de Deus para com ele. Porque as misericórdias do Senhor, irmãos, duram para sempre. O amor de Deus na vida daquele homem, e aquele homem sem poder enxergar. Meu Deus, mas chegou o momento, porque eu creio, queridos, que ninguém pode ir a Deus, como a Bíblia diz, sem que haja uma ação do Espírito Santo, sem que haja um mover do Espírito Santo para que aquele homem ou aquela mulher possa entender as coisas espirituais. Mas eu entendo que desde o primeiro irmão que falou com ele naquela primeira boca, do segundo, do terceiro que falou com aquele homem, até o 9º, aonde ele foi liberto dos demônios, eu era o último a falar com aquele homem naquele dia. E eu falei com aquele homem dizendo: olha, Deus está te dando livramentos, e se você crê, e eu com as pedras de crack na mão, dizia: se você crê que Jesus pode te libertar, e eu sentindo graça, irmãos, e ministrar essa palavra para ele, e dizer: olha, se você crê que meu Jesus pode te libertar, você vai ser livre agora. Eu oro por você e nunca mais você sente vontade de cheirar,
Nunca mais você sente vontade de fumar, porque o meu Jesus pode te libertar. Agora, se você quiser, e eu dizia isso olhando para ele com aquelas pedras na mão, dizia, mas se você quiser continuar sendo escravo deste vício, Jesus está te fazendo entender, homem, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem outro caminho a não ser o dele. A verdade é só a dele que liberta. E vida, você só pode ter vida nele. E aquele homem chorava copiosamente, começou a pular naquele momento. E eu disse, e aí, homem? Escolha Cristo. Eu oro por você. Eu garanto que nunca mais, porque eu senti a graça naquele momento de ministrar essa palavra para aquele homem. E aquele homem olhou para mim, ainda que em lágrimas, pegou as 2 pedras de crack e disse, eu vou embora. Outro dia, irmão. Aí eu me identifiquei nisto. Porque Deus estava dando livramento àquele homem tão glorioso, tão tremendo. 10 bocas de fumo aquele homem foi, não encontrando droga, mas sim a palavra que liberta. Crentes, Jesus levantou crentes para falar com aquele homem, aquele dia, 10 vezes. O Senhor usou 10 irmãos para falar com aquele homem, para que aquele homem abandonasse aquela vida, porque o Senhor queria curá-lo. Então, agora eu repito o que as cartas, quando João ele escrevia, o Espírito Santo usava. João, para dizer sempre no final das frases ou daquelas cartas que ele escrevia, aqueles destinatários, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamos, sempre ele terminava dizendo que as igrejas ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Porque a verdade é, irmãos, que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor duram para sempre pela sua igreja. Se ele tem cuidado, se ele teve cuidado com aquele homem, de pregar para aquele homem, de querer libertar aquele homem, ele que não quis. Porque o evangelho foi pregado e eu entendi que o Senhor o estava fazendo entender aquela palavra. Então, irmãos, às vezes acontece isso, as igrejas hoje. Deus usa o profeta de casa, usa o pastor e ele prega, usa um irmão da igreja e ele prega. Então ele usa alguém de fora para falar a mesma coisa, a mesma palavra, falando no mesmo segmento. E as igrejas com o coração endurecido. A igreja com o coração endurecido não recebe a palavra que é de Cristo. E isso acontece. Por isso eu me identifiquei, irmãos. Aquele homem, a misericórdia do Senhor o acompanhou na primeira boca. Não tinha droga. E se tinha, o Senhor não permitiu, mas tinha palavra de Deus. E um crente pegou para ele foi para a segunda boca, não tinha droga, mas também, aleluia, tinha palavra de Deus, de salvação para aquele homem. Ele foi na terceira e tinha não droga, mas tinha palavra de Deus. Ele foi na quarta, tinha palavra de Deus. Na quinta também não tinha droga, mas tinha palavra de Deus. Mas na última boca, Deus permitiu ter a droga que ele tanto queria, que o seu organismo tanto precisava. Mas também ele me usou para dizer que se ele quisesse naquele momento, ele seria curado. E eu creio no que estou dizendo, irmãos. Eu senti graça ao ministrar isso àquele homem. E ele disse, não, irmão, deixe para outra ocasião. Pegou as suas 2 pedras de crack e saiu. Talvez se você estivesse no meu lugar, você dizia, irmão, por que você não jogou aquelas drogas fora? Porque o problema não estava na pedra de crack, o problema estava em seu coração. O problema não está no pregador que foi pregar. O problema está na igreja que não quer receber a palavra. Meu amado, Deus está falando como falou para aquele ímpio, naquele domingo. Como falou para aquelas pessoas onde aquele serviço de som foi. Também está falando às igrejas que conhecem a palavra. Está usando aquele que é de casa, está trazendo de fora para falar as mesmas coisas. Agora eu me lembro de Jeremias. Jeremias disse, olha, há 23 anos eu falo as mesmas coisas. Jeremias dizendo, meu Deus.
Irmãos, que nós venhamos abrir nossos corações para não só ouvir a palavra, mas para aceitar o que o Espírito tem falado às igrejas. Eu agradeço, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos tenha misericórdia, continue com suas misericórdias sobre o seu povo, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.